vamos começar mais um episódio do nosso podcast Feminismo, Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com a minha mãe Simone Seguesi. Oi, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre amor com a nossa convidada muito especial, mas antes de eu apresentar ela, eu queria ler um trecho do livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor, em que ela traz uma frase do Erich Fromm, em que ele define o amor da seguinte maneira: o amor é o que o amor faz. Amar é um ato da vontade. Isso é, tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. Uma vez que a escolha deve ser feita para alimentar o crescimento, essa definição se opõe à hipótese mais amplamente aceita de que amamos instintivamente. Para conversar com a gente sobre esse tema, eu chamo então a Marta Costa, psicóloga clínica, psicanalista, pesquisadora, mulher e feminista, que a gente tem muito prazer e o orgulho de ter você aqui com a gente. Muito obrigada por topar. Muito obrigada. Acabei de falar que eu nem sabia que eu era tanta coisa assim, gente. Tô muito feliz de estar aqui, meninas. Obrigada, viu? Imagina, obrigada muito a você. Bom. E aí, Ma, o que é o amor? Como que a gente começa a pensar e falar sobre isso? Eita, que pergunta difícil. Vamos lá. Eu também separei um trechinho aqui do primeiro capítulo, que é da Diane Ackerman. Eu acho que é assim que se pronuncia. E porque eu acho que tem a ver com tudo que nós vamos falar. Sendo o amor um sentimento tão difícil de ser conceituado. Eu acho que é isso. Enquanto sociedade, nos sentimos constrangidos pelo amor. O tratamos como se fosse uma obscenidade. Relutamos em admiti-lo. Apenas dizer a palavra nos faz tropeçar e corar. O amor é a coisa mais importante em nossa vida, uma paixão pela qual lutaríamos ou morreríamos e, contudo, ainda hesitamos em insistir em seu nome. Sem um vocabulário maleável, nem sequer podemos falar ou pensar a seu respeito diretamente. Bom, né? Que delícia. A Bell Hooks fala muito disso. No livro todo, ela fala que a vida dela foi permeada por descobrir o que as pessoas entendiam por amor. E cada vez que ela chegava e perguntava em um grupo, me fala o que você entende por amor, o que você acha que é o amor? As pessoas falam, você de novo com esse papo? Você está brincando que você quer falar disso? Porque as pessoas acham que ligam a palavra amor ao amor romântico necessariamente. Sim. E a nossa vida é inteirinha permeada de amor. Amor pelo trabalho, amor por si, amor pelos filhos, pela família e o amor romântico. Sim. Então, uma das emoções, dos sentimentos menos elaborados e mais importantes, mais acessados em todas as áreas da nossa vida, né? Então, esse trecho que você leu realmente reporta esse preconceito até que a sociedade tem de parar para falar desse assunto, né? E pensar um amor de um outro jeito, né? Exatamente, porque quando eu acho que a sociedade traz o amor pra gente num lugar de vulnerabilidade. E ninguém quer ser vulnerável. Então, como nós nascemos chorando, então acho que a gente já nasce sentindo alguma coisa. Então eu tenho a impressão que começa tudo lá, né? E essa linguagem de vulnerabilidade, ela vai se misturando, ela vai nos constituindo. E aqui, como vocês duas trazem muito lindamente a história do feminismo e do machismo, eu acho que tudo isso vai moldando a gente. Vai nos colocando num lugar que... Será que eu amo? Ou será que eu sou frágil? Será que o amor vai me passar a perna? Ou será que eu vou ser
reconhecida nesse lugar? Será que o amor é o que os meus pais me davam e o que eu sentia enquanto criança? Ou será que o amor também difere disso? Exato. Né? Você trouxe a palavra vulnerabilidade, eu fui pensar o quanto também a gente não sabe o que é se sentir vulnerável, né? Por medo de estar nessa posição. Me veio a Brené Brown na cabeça, que fala sobre vulnerabilidade muito lindamente, né? Tem um documentário no Netflix, eu acho. Fala, né? agora ela lançou um segundo que fala sobre todas as emoções mais importantes. Ela tem vários TEDs, né, super interessantes. Que é isso, a gente também precisa parar um pouquinho e entender da onde surgiu tudo isso, né? Da onde surgiu tudo isso? E eu posso amar, eu meço isso? E eu acho interessante a gente pensar também, eu sempre digo que o amor, ele vem certo por linhas tortas. Muitas vezes, nós não entendemos a linguagem do amor. Nós vamos chegar nessa parte. No amor como cuidado. Como que eu comunico esse amor? Eu comunico, eu sei me comunicar com o outro na minha forma de amar? Como que eu amo e sou tão, às vezes, severa, áspera, né? Tudo isso, as relações envolvem amor e ódio, que andam juntos, que saem da mesma fonte. Eu sempre digo, o contrário do amor é a indiferença, não é o ódio. Sim. Enquanto você odeia, vamos pensar sobre isso. Mas ser indiferente, aí sim. Acabou, né? Acabou. Mas não tenho... Não faz mais não tô nada, nem né? aí, Não borbulha, nem incomoda e nem traz prazer. Eu não invisto. E não preciso de um reinvestimento. Sim. Então, tá tudo bem. Não sinto absolutamente nada. Eu gosto muito dessa frase, essa primeira frase do livro da Bell Hooks, que ela fala do Fromm, né? Ela replica a fala dele, que ele diz que o amar é um ato de vontade. O que contraria toda a nossa imaginação romântica de que bati o olho naquela pessoa e já soube. Então, isso vale para aquela... né? Mágico. E isso... À primeira vista. Exato. Porque a gente pode aprender a amar alguém. Então, isso vale muito para as nossas relações de trabalho, familiares, né? Você tem uma cunhada, uma sogra, uma irmã difícil... mas será que você não está dificultando essa relação? Será que se você tentar entender qual a forma daquela pessoa lidar com as situações... E o quanto você está escolhendo amar aquela pessoa, né? Porque é isso, é um ato de vontade, é uma escolha. Você escolhe amar, dá trabalho, custa. Né? Então, como eu consigo melhorar essas relações caso eu queira melhorar? Porque se não tenho desejo de melhorar também... não vai dar certo nunca. Exato. Né? E quando eu projeto, não sei se é essa palavra, mas talvez quando eu projeto se eu vou ou não gostar daquela pessoa, será que eu também não estou dizendo de mim? De algo que me toca, que me afeta? Porque tem coisa que não dá mesmo. Você olha pra pessoa, você tenta conviver, fala, não rolou. Sim. Não rolou, porque a gente não tem afinidade nenhuma. Mas a partir do momento que encontrou-se alguma coisa da qual você pode conversar, rola uma afinidade. Muitas pessoas não dão a oportunidade nem de escutar o que aquela pessoa tem a dizer, nem de afinar essa afinidade, essa amizade. E às vezes, num encontro casual, puxa vida, eu não tinha gostado da fulana ou do fulano. E você sabe que ela é interessante, ela é legal, ele é bacana? Porque você deu oportunidade para aquilo acontecer. A gente ia falar daqueles ingredientes do amor antes disso, mas acho que agora, como você puxou esse assunto, era legal explicar a diferença, então, do amor e da catexia, que é aquela energia libidinal que você investe na outra pessoa. Acho que é mais próximo da paixão, de uma, né? Isso é importante a gente saber, que a hora que essa paixão começa a passar, você se sente broxado com aquela pessoa e de repente é a oportunidade de
tinha tanta coisa em comum. Vamos agora tentar afinar isso aqui. Porque não adianta contar só com essa catexia, né? Depois, a hora que acaba, a hora que a paixão acaba. E aí, o que vem? É essa construção que fica. Sim. Né? Essa construção diária. Exatamente. Eu tenho a impressão que essa catexia de que a Bel se refere tem a ver com essa construção social, muitas vezes, de que a gente tem que ter alguém. Também. Né? Eu preciso encontrar uma pessoa. Preciso ter alguém. Eu não posso estar só. Uhum. Então, sem ao menos eu entender o que foi aquilo que eu senti num primeiro momento. Não gostei, mas gostei. Eu já pego tudo aquilo que é meu, que é muito meu e invisto. Uhum. Né? Nessa relação. Esperando que o outro vá corresponder com aquilo. E eu acho que é isso que não dá pra medir. Nossa, eu dei tudo de mim. Ele pediu. Né? Então, e você deu por quem? Então. Né? Porque você quis? Porque você quis. O que aconteceu? Então, essa forma de investimento, que eu acho que ela se refere como catexia, você investir essa construção que é sua, essa construção de afeto que é sua, no outro e esperar que ele retribua à altura. Por isso que eu digo, você leu, são várias formas de amar, são várias formas de sentir. E a gente escuta muito, não é? Eu te amo mais. Uhum. Mas eu amo mais. Mas eu amo mais. Sim. Quem ama mais? Como é que é isso? Como é que eu invisto e quero que essa pessoa reinvista em mim a mesma quantidade? Esse livro, ele me provocou muito também, num dos capítulos aqui, que fala sobre o amor, como a gente aprende a amar. Então, mexeu muito com a minha forma de ver os meus pais, a forma como os meus pais lidavam conosco e faziam essa demonstração de amor pra gente. E sem julgamento algum, a gente percebe que foi falha em muitas oportunidades, porque muitas vezes havia a imposição de regras e depois uma repressão de uma conduta individual. Então, por exemplo, nós somos em 3 e cada um de um jeito diferente. Então, aquele formato antigo, né, de 30 anos, era muito formatado, muito igual para todo mundo. Então, a Gisele era comparada a mim, por exemplo. Então, nós somos absolutamente diferentes, embora irmãs. Então, como que ela precisava que demonstrasse amor a ela? Diferente do que eu gosto de receber como prova de amor. Uhum. Então, eu acho que nós, pais, a gente aprendeu a individualizar isso. É muito próximo de nós aqui, historicamente, esse olhar para o filho como um ser individual e que exige coisas diferentes, né? O Lorenzo e a Luísa, por exemplo, 2 pessoas completamente diferentes que demonstram para você necessidades diferentes de prova de amor. Um quer um abraço, o outro quer só um reconhecimento. As pessoas são muito individuais e isso não tinha ficado claro para mim, que na minha educação mais antiga tinha essa formatação da educação. Então todo mundo tinha que obedecer, ninguém tinha desejos individualizados. Eu acho que isso impacta muito na forma como a gente depois acha que tem que receber o amor, né? Exato. Eu pensei um monte de coisa enquanto vocês falavam, porque a Marta trouxe, né, o amar a si, essa dificuldade também. Eu fiquei pensando, tem como eu amar o outro se eu não sei o que é me amar? Né? E nesse formato que a gente entende amor hoje, tá funcionando? Tá dando certo? A gente tá conseguindo caminhar?
um pouco menos positiva que você. Eu não acho que os pais estão aprendendo, né? Eu acho que tem essa relação do amor com o abuso. E que ela traz no livro que não tem como coexistir, né? Amor não é abuso não é amor. Não tem como um pai falar, eu te bato porque eu te amo. Não, você entendeu o amor errado. A gente tem que começar de novo, desconstruir do zero, né? Então, talvez um pouco dessa ideia de um filho é muito diferente do outro, mas ainda como a educação tá pautada nessa violência, né? Nesse abuso de poder. Mas eu acho que daí casa com o que a Simone disse sobre regras. Antigamente, acreditava-se que punindo você estaria fazendo melhor. Então, a punição era um tapa, uma surra, né? Então, Sim. assim, eu estou te educando. Não a fale cinta, assim. né? Que era tão comum apanhar de cinta, deixar marcado. E na escola, gente? Régua na cabeça que voava de todo lado. Barba já tomou régua na cabeça, gente. Barba apanhou, levantou a mão aqui. Apagador, bem lembrado. Apagador, milho pra ajoelhar. O que é isso? Não faz muito tempo isso. Sim. Não faz muito tempo. Então, essas regras, elas vinham acompanhadas e assim, chegou um momento que não rolou mais. Ou e é a comunicação. É a comunicação entre as relações que começou a mostrar que isso não estava funcionando. Pelo contrário, né? Que foi a sua pergunta, né? O que causa, o que gera nos adultos e no entender sobre o amar. Exato. Mas mesmo antigamente, tinha pais que não batia. E que trazia isso como não, eu não bato nos meus filhos, eu converso. Então, assim, eu acho que são essas pessoas que vieram para dar um alerta e começar esse movimento, para pensar essas relações. Pensar na individualidade, né? O ditado, se você tem 5 dedos, nenhum tem o mesmo tamanho. Você tem 5 filhos, nenhum é igual ao outro. Cada um vai demonstrar uma forma de sentir e aquela educação que você acha que vai dar certo, aquele molde igual, não vai. E hoje muito menos. Né? Então, a linguagem do amor, eu acho que ela vem por várias vias. Eu fiquei pensando nessa questão do amor próprio, né? Da gente conseguir se amar pra gente conseguir amar o outro. E aí eu perdi aqui o que eu queria ler. Mas é quando ela fala o que é o amor. Os ingredientes, mãe. É logo no comecinho, aqui. 46. Cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, honestidade e comunicação aberta. De um por um rapidamente. O quanto você cuida de você mesmo. O quanto você se reconhece, o quanto você se respeita. Qual é o seu compromisso e sua confiança em você mesmo? Sua honestidade antes de pensar no outro, né? O quanto isso tá dentro da gente. Porque eu fico pensando que é impossível, se eu não tiver isso dentro de mim, de eu ter com outra pessoa. Exatamente. E aí, como que a gente encontra essa via? Até que ponto eu estou disposto a parar para pensar e olhar para isso? Né? Porque vamos pensar no amor ciumento, possessivo, né? Peraí, isso daí tá dizendo mais dele. Do ciumento do que Exatamente. Da vítima. Da vítima, exato. Aí a gente vai abrir um caminho gigantesco pra gente chegar nos abusos, por exemplo. Né? E o quanto vale a pena a gente ter um relacionamento desse tipo, né? O quanto a gente mais se macula, sofre dentro de um relacionamento que falta respeito, que falta... Peraí, faltou uma coisa. Não fica levantando o dedo, não. Peraí. Ela levantou o dedo e falou. Mas, o quanto de... É que eu fico revoltada, gente. Vai. Solta a revolta. O quanto... do que eu aprendi lá com os meus pais. Meu pai bate porque me ama. A escola me bate porque eu preciso sentar, ficar quieta, aprender. Todo mundo me bate pelo amor. E aí eu chego nesse relacionamento. Que o meu marido me bate, a minha mulher me bate. E aí depois ele me dá um bombom, uma flor. Ela me dá um bombom, uma flor e fala...
eu amo você, é por isso que eu fiquei tão enciumado, é por isso que eu bati em você, foi por isso que eu tirei seu batom vermelho à força, porque eu te amo. É por isso que eu não quero que você saia com essa roupa curta. É isso. Sim, obrigada pela Sua vez, mãe. pela seu Perdão. parênteses. E aí, tem um item que ela coloca que é sobre a honestidade dentro do relacionamento. E depois, num outro capítulo, ela vai falar sobre as mentiras e tal. E eu fiquei pensando que nesse momento que nós estamos vivendo, existe muito a abertura nos relacionamentos, né? Então, nós temos relacionamento aberto. E isso, meninas que estão me ouvindo, não tem nada a ver com falta de honestidade. Por quê? Porque um não está enganando o outro. É justamente pela honestidade que um está abrindo relacionamento. Mas isso é um acordo. É diferente do que tem acontecido, aparentemente, nesses últimos casos que nós temos assistido, né? E por isso que esse episódio se faz tão importante. Porque todas as famosas que estão aí aparecendo no Instagram têm relacionamentos românticos, monogâmicos, pautados numa realidade que talvez não exista mais. Mas O quanto desses relacionamentos já não estão falidos simplesmente pelo fato deles serem estruturados sim, dessa mas forma. eu acho que a infidelidade conjugal é pesada por conta da desonestidade. Porque se aquilo for um acordo entre as pessoas, aquilo passa a ser uma ordem combinada, né? Exatamente. Então, por ninguém que é que obrigado a topar. Exato. Topa quem quer. Ninguém é obrigado, mas Topou. desde que tem um acordo. Exatamente. Agora, o nosso relacionamento é monogâmico. Se você infringir essa regra, você está sendo desonesto. Desonesto, exatamente. É desonestidade isso. Então, por quê? Porque o outro está apostando toda a energia dele nessa lista de compromissos que a gente assume quando assume um relacionamento. E, inclusive, abrir mão de transar com outras pessoas. Agora, dentro de um mesmo relacionamento, isso pode mudar? Claro, desde que você sente com o seu parceiro de novo e diga, olha, esse e aquele item lá, lembra? Para eu não quebrar sua confiança, para eu não ser desonesto, eu preciso rever condições. Dá para você? Não dá? Então, beleza. Então, vamos seguir de outro jeito. Então, as pessoas confundem essa crítica nossa, dessa dor dessas mulheres hoje, que vivem uma surpresa, uma surpresa ruim dentro de um relacionamento. Ué, vocês não são feministas? Vocês têm que querer... Não, nós estamos falando de honestidade dentro do relacionamento. O que esse casal combinou e o que ela estava apostando naquela relação. Só que aí eu acho que eu volto pra esse entendimento do que é o amor, né? Porque trazendo a Luísa Sonza, que foi a cantora que explodiu aí por conta da traição, ela escreveu uma música pra ele. E na música ela diz, eu troco-te partido por você, se for preciso pra você me amar, né? E aí eu fiquei pensando nisso, não exatamente com essas palavras, tá, gente? Porque eu não vou lembrar exatamente, mas eu fiquei pensando nisso, quanto também ela não teve que se moldar pra caber naquilo por uma ideia de que o amor deles era um amor de Cinderela e príncipe. E o quanto ela não tem que trocar de partido. Não é isso que faz o amor acontecer, eles votarem na mesma pessoa. Né? Então, o quão problemático isso também é? Porque, ok, ela pode tentar novamente milhões de relacionamentos. Eu tenho certeza que tem pessoas que conseguem ser honestas e responsáveis e ter um relacionamento monogâmico de verdade, sem dor, né? Tenho certeza que existe, espero que exista. Mas não adianta esse sujeito também querer se moldar totalmente, se modificar totalmente pra caber dentro daquele outro. Exatamente. Eu não sei, Mas é aquela projeção do que você sente no outro. E aquela ideia de valor também que a gente tá puxa, imerso. né? Exatamente. Isso é certo, isso é errado. Sim. O que é certo e o que é errado? Eu sempre pergunto, mas o que é certo pra você e o que é errado pra você? Vamos lá. Não dá pra caber num potinho só. Não é universal o certo e o errado, a verdade e a mentira. E são coisas completamente diferentes. Você fez um acordo, tá claro. Topou. E também, qual é o problema de eu quebrar esse acordo? Sim. Antes mesmo de eu ser desonesto com você. O que inclusive E que ela mostra honestidade, Exato, né? e que ela vai falar, eu não quis magoar a pessoa. Pera lá. O que você fez?
E também tem quando a pessoa quebra o acordo, né? Ai, fulano terminou comigo, tô arrasado. Por que ele fez isso? E aí? Quem sabe por quê? Então, às vezes ele nem mesmo sabe por quê. Nem ele talvez saiba. O que é importante é que nesse caso, existe um luto, existe uma perda. Vamos falar disso, eu tô sofrendo, eu tô na fossa, eu fui passada pra trás. Não, você não foi passada pra trás. Essa pessoa foi honesta com você. Tá doendo de um outro lugar, mas não que não transporta pra ele. Ai, foi uma desonestidade. Eu não entendo isso como uma desonestidade. Eu entendo como uma honestidade, uma verdade da pessoa. Olha, eu tô a fim de curtir a vida. Sim. Porque todo mundo pode acordar e não gostar mais. Sim, escolher diferente. Escolher diferente. Aconteceu alguma coisa naquele caminho que não rolou. Sim. E aí? Só que daí acontece a questão, mais do que a gente imagina, a questão da desonestidade, a quebra do acordo. E aí você vai pro banheiro com a vizinha, e blá, 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 e aí causa todo esse furor. Sim. Né? E uma dor talvez muito maior. Então, né? e não sobre comparando, mas... e aquela catexia de investimento que eu troco até de partido. Calma, gente. Né? Dá pra amar sem trocar o partido, por exemplo. E você pode trocar de partido se você quiser, né? Eu acho que a gente tem que também pensar que esses ingredientes que a Bell Hooks coloca como os ingredientes do amor saudável, um amor saudável tem que ter esses 8 ingredientes que a Thaís já leu e depois eu coloco lá na legenda desse nosso vídeo. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que isso aqui tem que acontecer quando a gente aprende a amar, quando a gente aprende o que é receber amor. Então, os nossos pais nos mostram que estão nos amando através do cuidado, da afeição, do reconhecimento, né? Mas também através do respeito, o respeito às suas opiniões. Então, quando você chega, você não precisa trocar de partido, você não precisa trocar de time pro teu pai e tua mãe te amarem. Por que você tem que fazer isso quando você tem um relacionamento amoroso? Então, de repente, foi a forma como ela entendeu. Você tem que deixar de ser você pra ser ele. Aí ele vai saber que ele tá te amando, que você tá amando a ele. Aí vem compromisso, confiança, honestidade e comunicação aberta. Se a gente não recebeu isso, ou recebeu exatamente o contrário, quer dizer, a mentira, a desonestidade, a falta de compromisso. Meus pais não tinham nada disso comigo e me diziam que me amavam. Então, quando eu tô na idade adulta, eu também entendo o amor daquela forma. Quer dizer, o que eu tenho que dar pra mostrar que eu tô amando e o que eu tenho que esperar do outro em forma de recebimento. Quer dizer, o meu pai me fazia mudar de time pra agradar ele. Então, quando eu namorar, ele também tem que mudar de time por mim. Porque se ele não mudar de time por mim, é porque ele não me ama. Então, eu acho que o amor na idade adulta, claro que depois a gente revendo tudo isso, a gente pode consertar, parar as arestas. Isso. A gente vai abandonar. Então, se seu pai foi esse pai, desiste? Esquece. Não, dá pra contratar uma Lê das Bell duas. Hooks. Consulta as duas aqui que Vai elas no ajudam. psicólogo, lê Bell Hooks e vamos entender o que é o amor, né, Má? Exatamente. Tem conserto. Por isso que eu falo pra Thaís sempre, todo episódio a gente fala a mesma coisa. Não tem ninguém que tá livre, desimpedido de ir até uma terapia. Porque como que você olha para o que você teve, breca, agora o que eu quero? Você tem que primeiro entender o que você é, como você recebeu toda aquela informação para seguir de um jeito diferente. Mesmo porque automaticamente eu cresço, eu sou constituído a partir do desejo de alguém. E eu sempre vou na direção da perspectiva do desejo desse alguém. Então, eu vivo a perspectiva sem perceber do outro. Tem uma hora que eu me deparo com esse conflito. Eita, o que eu tô fazendo? Hoje em dia de muitos outros, né? Porque as redes sociais, eu não quero uma curtida. Eu quero que olhar todo do mundo. É. Exatamente. Eu sofro por isso. Sim. Eu sofro por isso. Então, se eu não entender esse movimento, essa dinâmica
do que eu estou vivendo a partir do outro, o que eu faço com aquilo que eu quero? Então, eu paro pra olhar mas pra não é mim? natural a gente querer o olhar do outro? Que momento eu pego e falo, peraí, eu tô esperando mais, eu tô dando mais para o outro do que para mim? Como que a gente olha para situações em que a gente é colocado em xeque nesse momento? Minha mãe quer que eu faça medicina, mas eu quero fazer, entendeu? Como que eu lido com esse conflito entre o meu desejo, né? Real. E a necessidade de presentear o outro, né? Então, eu acho que uma palavrinha que eu, assim, é a tá na minha caixinha, é reconhecimento. A partir de que eu não consiga perceber que o outro me reconhece. E aí isso começa a ser patológico. Ninguém me reconhece, eu faço, e Ninguém ele vê. não me reconhece, ninguém vê. Não me valoriza. Eu acho que, olhando pro consultório, sempre chega com conflito, né, Má? No Exatamente. momento de um conflito. É o momento sempre do conflito. tem um problema. Então, eu entrei em medicina depois de estudar 7 anos e não tô feliz. Vamos ver por que você não tá feliz. Porque você não tá na medicina por você tá pelo seu pai, pela sua mãe, né? Por alguém. E na hora de escolher, né? Na hora de escolher. É um drama. Sim. É um drama, porque aquilo cresceu. A família toda tem um consultório, ou uma clínica. Não, eu acho que não é tão claro quanto a gente tá falando, né? Porque às vezes o próprio sujeito acredita que ele quer medicina e estuda 7 anos pra medicina e pega aquele diploma e pensa, não tô feliz, mas não sei o que quer, né? Exatamente, Tem mas a alguma clareza coisa que tá errada. passou longe aí. A clareza não vem assim, não. Sim. Imagina, ela vem bem, começa a fazer outro sintoma, sentir outra coisa, mas aquilo não é claro mesmo. E é muito difícil, são anos de análise para você conseguir chegar nessa E de resposta. desejo, né, Má? Tem que querer, como exato. tudo, tem que querer. Eu queria puxar outro assunto que ela traz no livro também, que é a dificuldade dos homens fazerem acesso às próprias emoções. Então, se o homem, mesmo um homem criado numa família carinhosa, quando ele chega na escola, na sociedade, ele é meio que empurrado para o clube dos homens. E lá no clube dos homens, aquele que chora muito, aquele que quer abraçar, aquele que gosta de ter conversas DR, ele é excluído do clube dos homens. Sim. Então, esse homem, ele começa a travar as próprias emoções porque ele tem que conviver com os amiguinhos. E lá no núcleo dos amiguinhos, todo mundo é muito travado. E aí ela fala que daí é que desencadeia o grande problema dos homens não conseguirem a empatia, o olhar para a dor do outro. Então, a gente, nesse episódio que aconteceu dos alunos de medicina, por exemplo, Sim. O quanto eles estão pouco se importando com o que o outro sente. Porque aquela dor do outro não faz parte do arsenal deles de dor, né? Então, o quanto um homem, qualquer homem, tem dificuldade de entender a vergonha que a gente sente quando a gente é incomodada na rua, o medo que a gente tem quando alguém chama a gente de gostosa, a gente já olha para a rota de fuga, por onde eu posso atravessar, por onde eu posso sair, o constrangimento que isso causa numa mulher. Então, o homem, ele não tem acesso a isso porque ele não tem acesso aos próprios sentimentos. A própria vergonha, o próprio medo, ele camufla, ele coloca embaixo da mesa e não fica acessando aquilo, porque aquilo equivale a dizer que ele é um fraco. Não é nada aceito socialmente, né? Sim. Então, por mais que essa família pequena, esse pequeno grupo de pessoas fale, pode chorar aqui em casa e tal, a hora que esse homem sai, né, ele sofre com tudo isso. Eu acho muito interessante que a maioria dos meus pacientes homens tem dificuldade de nomear até sentimento. Não nomeia. Né? Então, por exemplo, tudo é ansiedade. Ai, porque eu fui pra tal lugar, eu fiquei com medo, mas ele não traz o medo, ele traz, fiquei ansioso. Me explica o que é ansiedade. Ai, frio na barriga. Não é só a ansiedade que causa frio na barriga. Né? Quando eu fui pular de bungee jump, eu tava com medo, me deu frio na barriga. Então, trabalhar essas emoções como se eu estivesse trabalhando com uma criança, porque emocionalmente, nessa questão do sentimento, eles são, né, pouco desenvolvidos nessa questão de nem saber nomear, nem saber o que é aquilo que ele tá sentindo. E escapa por outra via.
A pessoa não sente um frio na barriga, foge daquele sentimento pela via da bebedeira, pela via da droga, do sexo. Eu faço qualquer outra coisa. Tá de olho em você, saio com você, mas eu nego ela. Mas o que o amor vai me colocar? Numa situação de vulnerável. Sim. Né? Vai me colocar no lugar do boêmio. O boêmio que ama, que se joga, não tô nem que aí, sofre, daí intenso, ele cai na sarjeta, é intenso. Então, assim, aquele lá é um bêbado maluco que se apaixona por qualquer pessoa. Então tem esse histórico, nós temos esse clichê colocado na nossa sociedade. Aí você vai querer, eu acho engraçadíssimo quando a pessoa fala assim, tá apaixonado, que perigo. Coitado, nossa, daqui a pouco tá amando. Que medo, né? Que medo é esse? E ela fala disso, ela fala, as pessoas porque me apaixonei, eu tinha a impressão que tinham medo de me amar. Sim. Tinha medo de me amar. E é assim. Aí o homem tem que ser durão. Ele tem que ser o provedor. Ele não pode chorar. Ei, homem não chora. O que é isso que você tem no meio das pernas? Caiu, levanta, vai chorar. Sopra. Né? Então, aquele intenso, aquele que se joga no amor, ele é maluco. Sim. Ele é maluco, ele é boêmio. Outro dia eu tava rodando ali o Instagram e vi a filósofa Ivete Sangalo falando... Maravilhosa. Falando o seguinte, quando esse homem durão, rígido, perde esse amor, leva um pé na bunda, ele não consegue lidar com a emoção da dor, da perda, do luto. E aí o que ele faz? Ele fica agressivo. Ele vai buscar na agressividade dele. Primeiro ela é uma puta, depois ela... Nem ligo. Já tô em ela outra. Me deixou? Saí na noite e encontrei aquela ridícula. E aí vai encher a cara, vai ficar com outra e mostrando que tá tudo bem. E aquela... Ou vai querer matar a mulher, que é o que a gente mais vê. Sim. Por não saber lidar, sai por essa outra via que a Marta falou, né? E aí eu posso assassinar, eu posso porque me ela matar. é minha. E eu vou querer matar aquela dor dentro de mim. Sim. Eu não E sem posso saber o que é aquilo, né? Porque tem esse entendimento de, nem ligo. Não é isso que tá me fazendo sofrer. Eu sofro por amor. E esse nem ligo, ele desencadeia naquele momento em que ele vê a outra com um novo namorado e ele perde a cabeça. Porque ele ignorou aquela dor do rompimento. Ele não consertou aquela dor do rompimento nesse nem ligo, nesse vão encher minha cara. E aí ele não tá preparado, porque depois, a gente tem vidas depois de um relacionamento. O relacionamento acaba e a mulher não. Então, ela pode ser encontrada em outros lugares. E o ex-parceiro tem que estar preparado para isso. Só que eles não trabalham esse rompimento emocional. Você estava falando, eu estava lembrando, né? Justamente nesse ponto que a pessoa também, como um grandíssimo pecado, não fala nem que está com raiva de ter sido trocado. Não nomeia no consultório. Sim. Eu desejo tudo de bom. Né? Encontrei a pessoa. Eu quero que ele seja feliz. Não quero. Eu posso não querer. E aí você quer... eu não vou se eu tivesse no seu lugar, eu ia querer matar. Eu também quero. Que bom. Achamos, então. Tem raiva aí dentro. Eu tenho ódio daquela pessoa. Pode sentir ódio, pode, tá combinado, pode sentir ódio, tá tudo bem. O seu ódio não vai matar ninguém. Não vai chegar com uma flecha. Inclusive, o seu ódio é válido, né? Tá dentro de você, ele existe. Não adianta fingir que não tem ódio. Ele sai da mesma fonte que o amor. Sim. E aí, aquela ideia até com os pais, né? Os adolescentes. Não, porque minha mãe não me deixou ir na festa. Tá, aí você ficou brava? Não, né? Minha mãe, ela sabe o que faz. Você não ficou brava. Você não queria enfiar a cabeça da sua mãe na privada e falar, eu quero ir na festa. Mas é pecado. É pecado odiar a mãe, eu tenho que amar. Exato. É pecado você ter vontade também, como mãe, de torcer o pescoço da criatura, às vezes, que quer ir naquela festa que você não vai deixar. que você, pelo bem, por amor, você vai falar, não, você não vai na festa.
E às vezes pelo Porque simples fato do pai ser chato, da mãe ser chata, né? Mas às vezes você tá numa posição que é isso que tem. Ou que você tá vendo que aquela experiência não vai ser interessante. Principalmente quando não compete idade, Sim. né? Você tá preocupada com outras o risco. coisas. Exatamente, com riscos que ainda adolescente traz não muito é. isso. Porque o adolescente é aquele grande conflito de... Eu quero ser um adulto, mas não sou ainda. Quero ter minha autonomia, minha independência, também não consigo. E também fico Não tenho com maturidade também, né? Exatamente. E tô lá com o Aquele pé na medo infância. é. Eu tô numa situação, eu digo que é a pior da vida. Ser velho é ótimo. Ser adolescente dói. Dói. O velho tem dor em outro lugar. O adolescente tem na alma. Tem na alma, porque... É muito complicado você entender agora esse lado do pai, do amor, de cuidado, né? Sim. Daquilo que você tá olhando e às vezes a pessoa diz, o que eu faço? Se você acredita que isso para você é um cuidado, é amor, comunique. Eu não estou seguro de deixar você ir nessa festa, filho. Me perdoe, não vai rolar. Até foi uma justificativa para esses médicos, né? Que a faculdade de medicina tem recorrentemente problemas de assédio, né? Os alunos são muito sem limites nesse aspecto. Total. E eu acho que a gente viu um mesmo artigo sobre essa falta de nãos, Exato. né? Então os pais Sobre também o excesso. acreditando que a autorizar e ver o filho sorrir é legal, mas ser um bom pai. você falar não pra esse filho que quer ir na festa, às vezes é a coisa mais importante que você tinha que fazer. E assim, o mais interessante e que também o filho não vai conseguir escutar agora porque ele talvez não esteja preparado, muita coisa pode estar rolando, é que ele mesmo queria esse cuidado. Tava esperando esse não. Ele estava esperando, e depois de um tempo isso vai refletir. Ainda bem que eu não fui. Motivos diversos, temos aí uma infinidade, mas é essa comunicação aberta. Sim. De todos o os não relacionamentos. explicado por quê. Por quê? E agora você quer ficar de mal de mim, ficar com cara feia? Porque tá ele tudo não bem. Ele não quer entender o porquê. Não quer entender, Você mas vai falar Não, e mil daí porquês, também ele é não outro vai. ponto que não precisa. É. A criança pode, o adolescente pode ficar com cara de bosta, triste, chateado, Exatamente. de mal. de mal. Exato. E Pode. entrar em contato com essa vulnerabilidade. Com essa dor, filho, com eu esse entendo ódio. que você ficou triste. Eu também fiquei. Porque eu também queria que você fosse. Mas eu vou ficar mais triste se você for na festa e morrer. Então, como eu não quero que você morra, você vai ficar em Pronto, casa. acabou. E como eu sou responsável por você ainda, infelizmente, você não vai. Exato. Sofro o que você tem pra sofrer, eu entendo a sua dor. Eu também vou ficar na minha. E pronto. Quando você quiser conversar, eu tô por aqui. Isso é borda, né? Não, e autorizar, né? A criança, aquele negócio, não chora, caiu, não chora, ficou... A menina também sofre essas coisas, né? Ih, vai ficar quanto tempo chorando aí? Levanta. Todo mundo faz cara de felicidade a hora que a criança cai, né? Eu lembro quando eu era pequena e eu tinha uma coisa que eu odiava, que era ficar de castigo. E minha mãe nunca foi muito assim... de castigar, né? Minha mãe voava Havaiana. Mas quando eu ficava de castigo, que acho que foi pouquíssimas vezes, eu falava baixo pra mim. Que ódio dela, que ódio dela, que ódio dela. Mas aquele ódio, eu falava baixo pra eu mesma não escutar. Porque era feio, né? Porque eu não posso odiar minha mãe. Sim. Eu falava, eu não posso, mas eu odeio. Eu não posso, mas eu odeio. E eu falava baixinho. Então, olha que interessante. Eu acho, reconheço que foi interessante eu ter tido aquele ódio naquele momento. Eu sempre fui uma criança que transgredia muito. Eu acho que eu fui muito, não acho que dei trabalho. Depois meu pai e minha mãe que contestem. Não Já dei que eles não tão aqui trabalho, pra já falar. que não estão aqui, não tem direito de fala, vai falar depois.
Mas eu não dei trabalho, mas eu contestava muito, eu transgredia muito. Se não fosse muito bem explicado, eu tinha meu ódio. É aquela eu criança minha do raiva. Por que sim? Por que não? Porque sim, por que não? Tem que explicar. E eu dava vazão. Eu sempre fui... Minha mãe ficava muito brava, que minha mãe nunca falou palavrão, mas eu amava. Eu aprendi na escola o primeiro palavrão. Eu falei, ai, que delícia falar aquilo. E sempre falei muito. Falo até hoje. E é muito bom. Libertador. E assim, eu acho que... Não vou falar aqui, porque a Thaís vai fazer pi. Às vezes eu solto uns também sem querer. Então, fui me permitindo, né? Tive acesso à terapia desde muito cedo, por motivos N's. Mas que foram essenciais pra você entendendo também, né, Má? Tudo isso. Inclusive, ter raiva da terapeuta, né? Sim. E eu acho que um ponto da educação das crianças, e voltando um pouco pra essa questão do amor, é isso. É esses pais, né, cuidadores, também frustrarem, né? Também estarem ali pra dar esse não sem dor no coração, porque deve doer pros pais também, né? Mas sem medo de que aquilo vá prejudicar, porque muitas vezes é a falta daquilo que vai prejudicar. Exato. Né? Hoje a gente tá vendo uma sociedade que não sabe lidar com frustração, que não sabe lidar com qualquer incômodo, por menor que ele seja, porque a gente tá numa realidade de 20 segundos de felicidade aqui toda hora, né? Então, eu acho que é importante a gente voltar pra isso. Eu trouxe a questão do abuso, que o amor e o abuso são... como chama? Não podem existir juntos, coexistir. Mas também eu acho que não é só falar sim, né? Tem essa grande diferença para qualquer relacionamento. Então, eu poder... Todos esses pontos que a gente trouxe, confiar, respeitar, ser honesto, comunicar abertamente, não me recordo mais. Reconhecer. Honestidade, comunicação aberta. Cuidado e afeição. Né, tudo isso em todas as nossas relações. Né? E aí a gente vai transformando essa ideia do que é amor hoje na nossa sociedade, que ainda não é um amor saudável, que ainda não é um amor que a gente consegue ficar tranquilo e amar de uma forma leve, que custa, que traz coisas, né, que me faz pensar, me responsabilizar, mas que é um compromisso com um outro e vários outros. Mas a gente precisa quebrar um pouco tudo isso ainda, né? Então acho que com a educação, com os estudos, com tudo isso. Olha, eu queria ter tido acesso a esse livro assim que eu engravidei. Porque... Não, antes. Na adolescência. Eu queria ter tido acesso a esse livro. Quando a gente tá grávida, não tem paciência. Porque eu me senti, quando eu li, eu me senti muito reflexiva sobre como eu mostrei a minha atenção, o respeito que eu tinha pela individualidade deles. Será que eu consegui, né, enxergar o Lucas e a Thaís com as suas peculiaridades? E eu acho que todo pai tinha que pegar isso como um manual para primeiro se reformar, se analisar e entender que aquela lição que teve dos pais ou dos seus cuidadores, quem quer que seja, que desempenhou essa função, como foi essa lição que você aprendeu e arrumar, consertar para você primeiro, nas tuas relações aí no teu trabalho, com os teus familiares e com o teu amor, né? Com os teus filhos, com o teu amor. E já falei para todo mundo que tem filho pequeno, eu ando com esse livro e falo, tem que ler, cara, você tem que ler. Primeiro, todo homem tinha que ler. Sim. E depois todas as pessoas que pretendem ter filhos na vida. Para mostrar quando que é que eu tenho que mostrar respeito à individualidade. Coisas bobas. A minha filha quer usar uma bota no verão, como aconteceu com a Thaís. A roupa que ela achou que era linda na festa era uma bota. Eu lembro. Né? Então, ela pôs Obrigada, a bota. Mãe. A foto ficou... hoje a gente pega a recordação, todo mundo de biquíni e eu de bota. Você estava de biquíni e bota de pelinho, que Quando que a gente mostra o respeito à individualidade? Quer dizer, eu posso forçar minha filha a usar a roupa que eu quero que ela use? Eu posso argumentar, tá calor, Sim. filha, tá? Né? Você vai pôr a bota de pelo, então leva o chinelo, a hora que o pezinho ficar muito quente, troca.
sei lá, e N outras situações, né? Exatamente. Lá em casa também eu lembro disso, porque era engraçado quando eu estava grávida da Luísa e todo mundo sabia que era menina, falavam pro Ning, ai, que delícia, dá para enfeitar. E ele um dia chegou e falou assim, estou com uma raiva de escutar isso. Não parece que eu vou ter uma filha, parece que eu vou ter uma árvore de Natal. Porque eu vou ficar pondo bolinha. E assim, eu nunca fui muito enfeitada, muito perua. E a Luísa amava se enfeitar. Ela se enfeitava demais. Ela botava as pulseiras, se maquiava. Então, nós íamos pra escola com aquele monte de filho, com as bolsas dos filhos e tudo. E assim, quantas vezes Luísa tá demais, tira, não sei o quê. E ela sempre, não, eu preciso. A palavra dela era precisar. E o Lorenzo tinha um apego numa bota também, igual a Thaís, que não se fizesse frio ou calor, ele estava com a bota verde-limão do Ben 10. Nem pra ser marronzinho, né? Lindíssimo. Não usava calça, era uma bermuda e meio um short. Chico Bento, assim, estilo lindo. Chico Bento. Então nós íamos em todo casamento, tinha que pôr a bota, senão não ia. Não, e o quanto de... se você fala pra ela, não vai pôr essa pulseira porque tá demais, é você podar ela, né? E talvez demonstrar amor seja falar, tá feio, filha, mas eu te respeito com tudo isso de pulseira. Tá pesado, né? Tá pesado. Você vai se irritar. Mamãe sabe que você vai se irritar. Porque filha, depois você vai pedir pra eu carregar calor. todas essas pulseiras. Mas vai com a pulseira. E aí, não parece que é uma em decorrência disso... A sua mãe escolher tua roupa e tal, você depois o teu marido pode falar, não, com essa roupa você não vai? Exato. Percebe como parece que tem uma linha que liga tudo isso, né? Nós não lemos a Bell Hooks, mas aí eles foram bem com a gente que nós tivemos que respeitar. E eu acho isso lindo, né? Porque se não fosse isso, como é que... Sim. Né? Hoje eles... usam o que eles querem, fazem o que eles querem, respeitam o outro, se respeitam na própria vontade. Isso é maravilhoso. Sim. Né? Tudo bem, nós quase morremos, porque nós achamos que estava errado. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa ia dar errado, porque usar bota naquele calor não ia dar certo. E deu certo. Sim. E eu acho que tudo isso pra gente repensar, falar e olhar pro amor de um jeito diferente. Né? Exato. Infelizmente, nosso tempo estourou e eu adorei. Estourou. Acho que a gente... Bom, eu marquei até a página 81 do livro, né? Eu acho que a gente ia falar se fosse o livro inteiro. Não, e tenho certeza que vem ainda muitos mais temas desse livro aqui, né? Porque ela traz essa questão da mentira também, que eu acho que é muito legal da gente falar sobre. Mas acho que por hoje a gente conseguiu, né? Sim. Objetivo alcançado? Queria só ler mais um trechinho do comecinho do livro, que eu achei lindíssimo. Bora, Má. Em Cântico de Salomão, há um trecho que diz: encontrei aquele que minha alma ama, me abracei e a ele não o deixarei ir. Persistir, conhecer novamente aquele momento de arrebatamento, de reconhecimento, em que podemos encarar um ao outro como realmente somos, despidos de artifícios e fingimentos, nus e sem inibições. Que lindo. Que lindo. Né? Lindo. Esse livro é demais, viu, gente? Livro da Bell Hooks, tudo sobre o amor, novas perspectivas, tá bom? Mas a gente vai deixar tudo na descrição dos livros. Obrigada a todo mundo. Dos vídeos. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui no final. Obrigada, gente. Deixem seus comentários, perguntas, sugestões, que a gente tá sempre de olho. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, pessoal.